Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estamos aqui para falarmos sobre a Parashá Terumá, que significa um presente em hebraico. Esta Parashá vai nos falar sobre as doações feitas para a construção do tabernáculo. E uma coisa que muito interessante que nós vamos iniciar aqui, é uma curiosidade. A palavra terumá, ela vem da raiz rum, em hebraico, que significa altura, altivez, alto para cima. Ela ainda carrega uma ideia de louvor, que nos induz ao conceito dos altos louvores e também ser exaltado. Ora, por que é que nós damos uma oferta para a construção do tabernáculo, para a manutenção da casa do Eterno? Primeiro, é para que nós possamos ser elevados pelo Eterno. Aquela oferta, ela é elevada e nós somos elevados junto com a oferta. O conceito aqui é que com aquilo nós estamos louvando ao Eterno. Altos louvores estão sendo proclamados através da nossa vida ao Hakadosh Baruch Hu, ao Eterno. Então isso é uma coisa muito interessante, porque isso nos mostra, amados, o quanto esse tipo de oferta, ela é interessante não só para a casa do Eterno, como também para as nossas vidas. Aqui, você vai perceber que essa é uma oferta específica. Lá, no cristianismo, ela é chamada de oferta alçada. Algumas traduções da Bíblia também chamam de oferta alçada. Mas o que é oferta alçada? É uma oferta que é requisitada para cumprir alguma necessidade da casa do Senhor. Então você vai perceber que essa oferta, ela é específica. Então, existe algo a se fazer na casa do Eterno? Se a resposta for sim, então uma oferta é levantada para tal. E essa oferta é chamada de terumá. E é interessante que a Torá começa nessa parashá assim: e falou o Eterno a Moshe dizendo. A palavra que define o Eterno aqui é o tetragrama. E o tetragrama, ele tem uma relação com a terumá, a tzedaká e com o maaser, que é o dízimo. Então eu quero mostrar para você aqui qual que é a relação que isso tem. A palavra, a letra Yud, que é a primeira letra do tetragrama sagrado, é igual a 10. E está relacionado a 1/10, que é o maaser, que é o dízimo, que era dado aos Kohanim e que hoje ele é dado de forma bem genérica para que a obra do Eterno possa seguir adiante, para que possa haver remuneração para os líderes, ok? Depois nós temos a letra Rei, que com os 5 dedos da mão, nós damos a terumá, ou seja, com as mãos que nós entregamos a nossa oferta ao Eterno. Depois nós temos a letra Vav, que é o braço que está recebendo a oferta. E finalmente a letra Rei, que são os 5 dedos da palma da mão que recebem essa oferta. Então você percebe que a terumá, ela tem essa relação junto com o maaser, com o nome do Eterno. E é muito interessante isso, porque nós hoje fazemos isso em forma de tzedaká, em forma de uma oferta simples. Por quê? Porque é necessário que haja uma cultura entre nós, para que nós possamos compreender que quando for necessário fazer alguma coisa na casa do Eterno, o povo é convocado para tal. E você vai perceber que essa oferta, que essa terumá, é uma terumá voluntária. Está escrito na Torá, aqueles a quem o Eterno mover o coração, tá? Ou seja, é algo que o próprio Espírito do Eterno vai soprar nas pessoas, para que tais pessoas possam então ir aonde elas têm essa oferta e trazer. E essa oferta também, ela não é uma oferta qualquer. Vejamos no texto aqui, tá?
Êxodo 25, verso 3, 4, 5, 6 e 7. Está escrito assim: e esta é a oferta alçada a Terumá, que tomarei deles: ouro, prata e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tingidas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Olha, a descrição é muito linda, mas a pergunta que a gente faz é: tem tudo isso no deserto? De onde eles tirariam esse tipo de material para que o Mishkan, o tabernáculo, pudesse ser então construído? Isso é uma coisa interessante, tá? E você vai perceber uma coisa, que a descrição, ela começa, o Senhor começa pedindo o melhor material que tem, o mais precioso, que é o ouro. Por que o Eterno está pedindo ouro? Tem um motivo muito importante, tá? Porque quando a gente dá ouro, isso tem uma conotação no mundo espiritual completamente diferente. Por quê? A palavra ouro em hebraico é zahav. E zahav, ela é o acróstico de Ze Hanoten Bari. Vou repetir. Ze Hanoten Bari. Aquele que dá quando tem saúde. Só quem tem muita saúde dá ouro. Eu vou explicar daqui a pouco as 3 formas quando você dá uma oferta, tá? Mas antes disso eu queria falar da oferta em si. Então, vamos falar um pouquinho, nós já falamos agora do ouro, que ele está ligado com a eternidade, com o eterno, está ligado com a Hadashah Yerushalayim, que é a Nova Jerusalém, que é toda construída com ruas pavimentadas com ouro. Não esse ouro que nós conhecemos, mas ouro da mais alta pureza e da mais alta qualidade. Então vamos lá. Depois nós temos a palavra prata, que ela está ligada também à questão do dinheiro. A prata em hebraico, ela significa também dinheiro. Então, a prata é um metal um pouco inferior, mas a prata também, ela tem um sentido de trazer o seu dinheiro para a presença do Senhor. Depois, nós temos o cobre, tá? O cobre em hebraico é nehoshet, que tem o mesmo significado. Mas nehoshet também pode significar serpente. Então, qual era o objetivo destas peças de cobre dentro do tabernáculo? Quebrar os vínculos que os israelitas tinham com a serpente. Rabino, mas eles ainda tinham vínculos com a serpente. Todos nós ainda temos, porque nós ainda pecamos, e todo o pecado é desobediência, e toda desobediência gera a morte, e a morte ela foi trazida para o mundo pela serpente, por Satanás. Entendeu isso? Então o cobre, você deve se lembrar que ele ficava na parte exterior do tabernáculo. Quando você passava pelas portas do tabernáculo, você tinha o altar de sacrifício e depois a bacia, ambos de cobre. Por quê? Naquele altar de sacrifício, o que estava sendo dito ao homem? Morra. Que a sua velha natureza morra aqui. Que todo o seu pacto com a serpente morra aqui, acabe aqui. Ou seja, através daquela oferta que eles estavam dando, estava havendo uma quebra desse relacionamento.
desses vínculos que foram estabelecidos com o pecado. E não só com o pecado comum, mas com o pecado geracional. Aí nós temos a bacia de cobre, onde o sacerdote poderia fazer um tipo de imersão, a pessoa fazia um tipo de imersão, ela se lavava, se purificava. Então, é um segundo passo na quebra dos vínculos com a serpente. Isso é muito interessante, irmãos, porque você deve se lembrar também que a grande estátua que Daniel viu tinha ouro, prata, cobre, ferro e barro. Aqui não vai ter ferro e barro, mas os 3 primeiros elementos estão presentes aqui. Ou seja, é como se esses 3 grandes impérios que viriam ainda lá adiante já estivessem aqui sendo submetidos à santidade do Eterno. Ou seja, o Eterno vai entrar e dominar tudo, apesar desses impérios quererem dizer que o governo será deles. Isso é muito interessante, irmãos, porque eles estão aqui no tabernáculo. E você deve se lembrar que a planta do tabernáculo e dos móveis foi dada a Moshe quando ele esteve na eternidade, no Olam Rabá com o Hakadosh Baruch Hu, com o Eterno. Então ele viu tudo isso lá na eternidade e ele agora vai construir aqui na terra. Isso significa, é um símbolo que aponta para a vitória do Senhor antes mesmo da emergência ou do nascimento desses grandes impérios mundiais. Antes que eles nascessem, o Senhor já tinha estabelecido que o governo seria dele. Pronto. Isso é muito, muito, muito tremendo, irmãos, nós entendermos essa questão profética, tá? Depois nós temos o azul celeste. Eu só estou destacando aquilo que é mais importante, que é o terreleto, que alguns dizem que era um azul esverdeado, um azul marinho. Nós acreditamos que seja esse azul do céu. Quando você olha para o céu, você vê aquele azul mais claro. Ele é a cor do céu. E isso era obtido através de um animalzinho chamado rilazon, que se tirava um corante dele azul para poder pegar e fazer esse tipo de material, de se produzir essa colcha azul celeste. Então isso é muito interessante, irmãos, porque precisava se pegar muitos desses animaizinhos, moê-los, espremê-los para tirar um pouco daquele sumo para poder então tingir uma peça para que ela alcançasse aquela cor. Por isso era algo muito caro e muito raro. Olha só isso, irmãos, que coisa tremenda. A casa do Eterno sendo adornada com objetos caros, com objetos raros, nada vulgar, nada usado, nada, assim, coisas lindas, coisas que destacam a personalidade do próprio Eterno. Muito lindo isso, irmãos, muito lindo. Depois nós temos a lã, que ela era usada também nas vestes sacerdotais. E isso é outra coisa também muito interessante, porque isso demonstra que o sacerdote, ele carrega parte do tabernáculo na sua própria vestimenta. Ou seja, o sacerdote também é um tabernáculo, já apontando para aquilo que seria dito por Shaul lá na frente, dizendo que nós somos o templo do Espírito, onde o Eterno habita. Então aqui já há uma alusão a esse momento em que será declarado que o homem é o templo. Aqui, essa lã que cobre o tabernáculo e que também é a vestimenta do sacerdote, já tem um caráter profético, apontando para essas coisas. Depois nós temos o vermelho escuro, que é o argamã. Esse vermelho escuro, ele é um vermelho muito interessante, porque segundo a nossa tradição, é o vermelho sangue, ou seja, é uma alusão
a morte remidora do Mashiach, cobrindo o tabernáculo. Ora, se o tabernáculo somos nós também, isso significa que o sangue de Yeshua está cobrindo a nossa vida. Por isso, o conceito, de fulano me cobre, ciclano me cobre. Não. Nós somos cobertos pelo Senhor Yeshua. Ele é a autoridade sobre a nossa vida e Ele deixou em nós o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para comandar a nossa vida, para fazer com que a nossa vida ela tenha um balizamento, um direcionamento correto. Lembre que tudo isso aqui está sendo dado pelo povo, isso sai das mãos do povo, simbolizando algo que voltará para o próprio povo. Vamos continuar aqui com a lista. O carmesim, que em hebraico é Tolaat Shani. Alguns dizem que era uma cor assim próximo do laranja, uma cor laranja mais escura. E esse corante também é produzido por um verme da montanha que se assemelha a uma ervilhazinha vermelha. Então era um bichinho pequenininho que era parecido com uma ervilhazinha vermelha. E quando espremia ele dava esse corante laranja bem escuro, entendeu? Olha só que coisa interessante isso, mostrando essa conexão entre uma coisa e outra, mostrando que até os menores seres serviriam para adornar o tabernáculo do Eterno. Isso tem uma lição para mim e para você. O tabernáculo do Eterno não é só composto de sumo sacerdote, sacerdote e levita. Tem o povo. E tem os chefes do povo, mas também tem os tiradores de água, tem aqueles mais humildes. Ou seja, o tabernáculo do Eterno ele é adornado com todo tipo de pessoas. Cada um vem com a sua postura, com o seu sacrifício. Cada um comparece diante do Eterno para poder fazer parte desse grande corpo. Coisa espetacular, coisa linda essa. Aleluia! Aí, nós temos o linho, que em hebraico é shesh, que significa 6. Ou seja, são 6 fios de linho trançados, uma trama de 6 fios. Segundo os nossos sábios, o linho egípcio, que é aquele linho mais puro, mais bonito, era usado para fazer isso. E as roupas de linho fino, elas se parecem com seda. Então o linho também vai para adornar o tabernáculo. Lembrando que o linho também era usado na roupa do sacerdote. Olha só que coisa tremenda isso. E o linho, ele representa os atos de justiça dos santos. Ou seja, o linho está ligado também à santidade. Não só a santidade teórica, mas a prática da santidade, a prática da justiça, o viver uma vida justa. Uma outra coisa que é muito interessante isso, os couros processados em azul. E você sabe que o azul é uma das cores mais raras da natureza, né? Você não vê, por exemplo, na natureza muitas coisas azuis, né? Você vai ver em alguns lugares o mar bem azul, às vezes um azul mais claro, mas é muito interessante que o azul é uma cor bem rara. E em hebraico isso é tahash. Tahash pode significar o couro negro, mas também é um material que é trabalhado, segundo a tradição, que para ele ficar à prova d'água. E é uma coisa interessante isso, tá? Que aqueles dizem que isso também era uma espécie de animal. Alguns dizem que ele era o arminho. E outros dizem que era um animal da família da fuinha, que é um roedor, tá? Outros afirmam que é um animal da família do texugo. Mas, tá?
Alguns dizem que era um animal colorido, com chifre, chamado Keresh, que hoje nós conhecemos como o lendário unicórnio. Alguns dizem que o unicórnio ele é uma lenda, mas parece aqui pela tradição judaica que o unicórnio existiu e a sua pele foi retirada para cobrir o tabernáculo. Olha só que coisa impressionante, irmãos, que coisa linda isso. A gente vai vendo que, como o Eterno tem coisas lindas, animais extintos, que hoje para nós não existem mais, mas que faziam parte do tabernáculo, que eram parte da cobertura, algo que já acabou, que o homem pegou e deu fim, mas o Eterno ainda perpetua isso na cobertura, para fazer com que o tabernáculo possa ser coberto, inclusive com aquilo que já não existe mais, mas o Eterno ainda traz a lembrança disso para nós, mostrando que aquilo que existiu ainda nos que existiu e não existe mais ainda nos cobre, ainda traz uma referência disso para nós. Outra coisa interessante aqui é a madeira que era usada, madeira de acácia, chitim em hebraico, tá? Essa madeira é uma madeira que é uma árvore alta, com um tronco grosso. E hoje ela só cresce em Migdal Tzavoyah. E essa madeira é muito leve, só que ela não absorve a umidade, então ela não apodrece. Se ela não apodrece, o que significa? Ela é uma madeira praticamente eterna. E segundo dizem no Talmud, ele é uma árvore da família do cedro. Essa árvore, então, ela poderia fornecer madeira que teria uma durabilidade muito grande. E olha só que interessante. O homem é comparado à árvore na Bíblia. E olha só, o homem é chamado por vezes de cedro do Líbano. O cedro é uma madeira imponente, uma madeira forte, uma madeira resistente. Isso também tem uma alusão profética. O homem que está entregando essa madeira, ele está querendo dizer, Senhor, que seja perpetuada em mim também essa força, esse poder do cedro, essa longevidade do cedro, essa quase imortalidade do cedro. E isso é como se o Eterno estivesse dizendo que através do tabernáculo, ele quer devolver ao homem as características celestiais, ele quer devolver ao homem a imortalidade, ele quer devolver ao homem esse relacionamento com ele, com todo esse tipo de materiais que vão evocar, que vão mostrar que o tabernáculo estaria sendo erguido com as ofertas deles, para simbolizar a conexão que eles têm com o celestial. Mais uma coisa aqui, nós temos o óleo, shemen em hebraico, óleo de oliva, azeite, e ele tem vários usos e várias aplicações distintas. Primeiro, é usado para cozinhar e ser misturado com farinha. Segundo, ele era usado nos sacrifícios e na adoração. O próprio óleo era entregue como uma oferta. Ele desempenhava também funções de consagração, ou seja, o óleo era derramado sobre a cabeça de uma pessoa para separá-la, ou para o ministério, ou para ser profeta, ou para ser rei. Ok? Ele era usado também para cosméticos e perfumes, a produção de cosméticos e perfumes. Ele era usado para cura, com uso medicinal, e também para combustível da menorá ou da Hanukkah, como está aqui em cima, ó, a Hanukkah, onde o óleo era colocado, o azeite, e com o paviozinho acende a Hanukkah ou a menorá. Então você vê que ele tinha todas essas aplicações. Além disso, ele é um símbolo da unção do Eterno, do Espírito Santo.
Então esse óleo estava sendo dado para que as lâmpadas do tabernáculo ficassem sempre acesas. Ou seja, na presença do Eterno nunca falta luz. Por quê? Porque o povo de Israel é o provedor de óleo para o tabernáculo. Olha que coisa tremenda essa, irmãos. Então, nós sempre teremos óleo em nós. Nunca faltará o óleo da unção do Espírito do Eterno. Você nunca deixará de ter o poder e a autoridade sobre a tua vida. O Espírito Santo estará não só em você, mas como também através de você, realizando grandes milagres. Você vai colocar a mão em alguém e depois de orar, de abençoar essa pessoa, você então unge com óleo para confirmar a cura. O óleo não traz a cura, quem cura é a sua oração, é a minha oração, é a sua emuná, a minha emuná. O óleo é só para uma confirmação. Está entendendo? Tiago diz isso lá na carta dele. Então, todas essas coisas, elas já estavam presentes aqui no tabernáculo. Além disso, tinha as especiarias, bessamim, que essa palavra tem um sentido de algo doce, algo agradável. Na hora de se queimar o incenso dentro do lugar santo, o bessamim, essas especiarias eram misturadas entre si e produzia aquele cheiro doce, aquele cheiro agradável. E o bessamim, ele era usado na purificação e no embelezamento, mostrando que a nossa oração produz o quê? Purificação e deixa a gente ficar mais bonito. Rabino, mas se eu orar eu vou ficar bonito? Com certeza. Com certeza. E você já é lindo por dentro e por fora. Porque você foi criado segundo a imagem e semelhança de Yeshua HaMashiach. Preste atenção nisso. Uma outra coisa. As especiarias eram usadas para demonstrar riqueza e posse. Eu e você somos as pessoas mais ricas do mundo. Nós temos a unção, a palavra, o conhecimento da verdade, que vai nos levar para o Olam Rabá, para o mundo vindouro. Mas, Rabino, e a riqueza física? E as posses físicas? O Eterno pode até nos dar, mas esse não é o nosso alvo. Isso não é mais o importante. Porque Yeshua diz assim, mas buscar em primeiro lugar o reino de Elohim, o poder soberano de Elohim e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer saber o que é esse poder soberano? Tem um vídeo no nosso canal que fala sobre o poder soberano de Elohim. O título é O Reino de Deus ou o Poder Soberano de Elohim? Dá uma olhada lá para você entender essa questão melhor. Agora eu quero terminar te falando destas ofertas, entendeu? Porque é muito interessante que a gente precisa da oferta quando a gente tem saúde. Porque a nossa melhor oferta é dada quando a gente tem saúde. E aí, a gente às vezes dá a oferta também quando a pessoa está doente, pedindo ao Eterno que haja a cura dessa pessoa. Então, esse tipo de oferta, quando uma pessoa dá assim, pela cura de outro, ela está ligada à prata. E a oferta, quando é dada num momento assim, que a pessoa está muito doente, ela está prestes a morrer, tá? O valor da oferta também, diante do Eterno, é como se fosse a oferta de cobre. Por quê? Porque ela esperou muito tempo para poder dar a oferta dela. Então é importante, quando você está bem, você dá a sua oferta. Ela é considerada pelo Eterno como se fosse ouro que está sendo doado. Quando a pessoa começa a ter aquelas primeiras enfermidades, está com uma necessidade, ela dá uma oferta pela sua cura, o Eterno olha e fala assim, puxa, eu podia ter dado antes, né? Agora é como se eu tivesse reduzido o valor da sua oferta para prata. E quando a pessoa está muito mal, prestes a morrer, e dá uma oferta, ela é considerada pelo Eterno como o cobre, entendeu? E uma coisa interessante é que, segundo a tradição judaica, as nossas ofertas, que são as nossas obras, nos precederão no mundo vindouro. Nós seremos julgados também
Por aquilo que nós demos ou deixamos de dar, por aquilo que ofertamos ou deixamos de ofertar. Então é muito importante nós termos essa consciência de que é necessário nós tomarmos as nossas ofertas, não só para a manutenção da casa do Senhor, mas você ir para a sua congregação, para a sua igreja, para a sua sinagoga, dê a sua oferta ali, dê o seu dízimo ali, para que a obra do Eterno continue caminhando. Nós já temos tantos adversários, além do diabo, nós temos gente nas redes sociais mentindo sim, irmãos, dizendo que não é necessário mais dar dízimo, não é necessário mais dar oferta. Essas pessoas são obreiros do mal, essas pessoas são aqueles que nunca estiveram à frente de uma congregação e não têm amor pelo seu próximo, porque eles não sabem que esse dinheiro que você e eu damos, eles servem para gerar recursos para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas possam adentrar nas portas das nossas congregações, sinagogas e igrejas e olhar e falar: puxa, que lugar lindo, como é bem cuidado, que obra bonita que vocês fazem aqui. Você pode convidar desde a pessoa mais simples até uma pessoa rica e ele vai se sentir bem no lugar onde você congrega. Portanto, não deixe de fazer isso, não deixe de ouvir a palavra do Eterno e abençoar a obra do Eterno. Não dê ouvidos à voz de Satanás, a esses obreiros do mal, que vão ter o seu julgamento por fazerem esse tipo de coisa, por impedirem a obra do Eterno. Certamente serão julgados por estarem sendo oposição ao Eterno e à sua palavra. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. A palavra do Eterno diz que é para a gente dar. Yeshua disse assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. É essa a medida que nós devemos dar, em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like nele, favorite aí, clica no sininho para você receber todas as nossas recomendações e, por favor, fale do trabalho que nós estamos fazendo para todos. Nos vemos no nosso próximo vídeo.